Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Hoje vamos fazer uma reflexão bem profunda e de algo diferente que eu não falei muitas vezes aqui no canal. O nosso versículo hoje está em Cântico dos Cânticos 2, versículo 15. Apanhai-nos as raposas, as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Há uma característica interessante sobre as raposas, gente. Elas não costumam destruir uma plantação inteira de uma só vez. Muitas vezes o prejuízo acontece aos poucos. Elas entram silenciosamente, passam despercebidas e causam danos que só serão percebidos mais tarde. E é exatamente essa imagem que encontramos neste versículo de Cânticos dos Cânticos. O texto não fala de grandes animais, nem de uma devastação evidente. Ele fala de raposinhas, pequenas, discretas, quase inofensivas aos olhos de quem observa de longe. Mas justamente por serem pequenas, conseguem entrar onde os grandes perigos não conseguem. E a vida espiritual muitas vezes funciona da mesma maneira. Normalmente não nos afastamos de Deus por causa de uma grande decisão tomada de uma única vez. O afastamento, ele costuma começar com pequenas concessões. Uma oração que nós deixamos para depois, um ressentimento que nós escolhemos alimentar, uma mentira que parece insignificante, um hábito que sabemos não ser saudável, mas que justificamos dizendo que não tem importância. São pequenas raposas. O problema é que elas encontram as vinhas em flor. A vinha em flor representa algo precioso, algo que está crescendo, algo que está em potencial para produzir frutos. Quando as raposas aparecem, a colheita ainda não aconteceu. O fruto ainda está se formando. Isso nos ensina uma verdade profunda. Muitas vezes os maiores prejuízos não acontecem quando estamos fracos, mas quando estamos crescendo. É justamente quando um relacionamento está florescendo que pequenas mágoas podem destruí-lo. É quando um projeto está começando a dar certo que a negligência pode comprometê-lo. É quando a fé está amadurecendo que pequenas distrações podem enfraquecê-la. Por isso o texto chama atenção para aquilo que parece pequeno. Vivemos em uma época que valoriza os grandes acontecimentos. Falamos sobre grandes conquistas, grandes erros e grandes mudanças. Mas Deus frequentemente trabalha na esfera das pequenas coisas. Jesus disse que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. E isso significa que a saúde da nossa vida espiritual não depende apenas das grandes decisões que tomamos de vez em quando. Ela depende principalmente das pequenas escolhas que fazemos todos os dias. Uma pequena palavra de gentileza, um pequeno gesto de perdão, alguns minutos dedicados à oração, ao devocional, à reflexão de algo importante para a nossa vida, um momento de leitura da palavra, uma atitude de honestidade quando ninguém está olhando. Da mesma forma, uma pequena concessão repetida muitas vezes pode se transformar em um grande problema. O orgulho raramente surge de uma só vez. A amargura raramente nasce em um único dia. A distância entre nós e Deus raramente acontece de forma repentina. Tudo começa pequeno. Por isso, a sabedoria do texto não está apenas em identificar as raposas, mas em capturá-las enquanto ainda são pequenas. É muito mais fácil corrigir um hábito hoje do que daqui a um ano. É muito mais fácil pedir perdão agora do que deixar o ressentimento criar raízes. É muito mais fácil voltar a falar com Deus hoje do que esperar que o coração se torne frio e indiferente.
Talvez exista alguma pequena raposa caminhando pela vinha da sua vida neste momento. Algo que parece sem importância, algo que você tem adiado resolver, algo que ninguém vê, mas que Deus vê. O convite dessa passagem, dessa mensagem, dessa reflexão de hoje, não é para o medo, mas para a vigilância. Porque Deus deseja proteger aquilo que está florescendo em nós. Ele deseja que a vinha produza frutos abundantes. E para isso precisamos cuidar não apenas dos grandes perigos, mas também das pequenas concessões. Então a intenção de hoje é que possamos pedir a Deus discernimento para enxergar as raposinhas que tentam entrar na nossa vinha e coragem para removê-las antes que roubem aquilo que Deus está cultivando em nosso coração. Reflita sobre isso e tente identificar se existe alguma raposinha na sua vinha, para que você possa se livrar dela o quanto antes, tá bom? Eu espero que esse devocional tenha esclarecido algo, que tenha trazido clareza para você, para algumas situações da sua vida. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de compartilhar com quem você ama. Você vai ajudar o canal, vai ajudar as pessoas e vai transbordar. Isso é importante para todos nós. Um beijo no seu coração, fique com Deus. Te espero aqui amanhã, no nosso próximo devocional, com muita intenção e propósito. Até lá!